Muito bem. Oficialmente, então, boa noite a todos. Que bom que estamos aqui, estamos juntos. E hoje nós vamos ver um tema. Se vocês acharam complexo da semana passada, esse é um pouquinho mais, tá? Mas eu peço a ajuda da espiritualidade para que eu possa conseguir transmitir para vocês toda a beleza desse ensinamento. Nós temos ouvido falar muito, todos aqui já ouviram, sobre estar presente, sobre o momento presente, né? Que a gente tem que estar presente. Isso a gente tem falado na aula, né? Tem até um livro maravilhoso chamado O Poder do Agora, vale a pena ler, é muito bom. Porque o momento presente, na realidade, é tudo o que nós temos. Porque o passado já foi, o futuro não aconteceu, o que nós temos? Só o momento presente. Só que nós, geralmente, não estamos presentes. Estamos no passado ou estamos no futuro. Raramente no presente. É como se esse corpo que nós temos fosse a nossa casa. Mas o dono da casa nunca está ali. Ele nunca está presente. A nossa casa fica vazia. Porque a gente não está nela. Não estamos presentes. Vamos imaginar, por exemplo, que vocês estão numa praia, num lugar assim, um verdadeiro paraíso, tá? Aquela praia maravilhosa, está vindo o pôr do sol, porque as nossas praias dá sempre para ver o pôr do sol, né? A gente, pela posição das nossas praias, a gente está vendo o pôr do sol. Perdão, o nascer do sol. Nós vemos o nascer do sol, nós não vemos o pôr do sol, só o nascer do sol. Então, vocês acordaram de madrugada, foram lá para a praia, tá aquele silêncio gostoso, e lá no horizonte o sol está nascendo. O que acontece com o meditar com o sol nascendo? Não estou falando sobre fazer poesia sobre o sol nascendo. Mentalizar aquela pessoa que poderia estar ali junto com a gente, assistindo aquele pôr do sol, ao nascer do sol. Não, é meditar com o nascer do sol. Então, você está ali, você fica absolutamente presente. O sol vai despontando ali no horizonte, no mar, né? Vai começando a colorir a água, e você começa a estar tão presente, tão conectada com aquele momento, que de repente você está nascendo junto com o sol. Você é o nascer do sol. Você se funde com aquele momento e você vivencia toda a situação daquele momento. Você se torna o próprio sol nascendo. Isso é meditar. Vamos ver um outro quadro. Você vai meditar com uma flor. A flor está ali. E você começa a se conectar com a flor. E vai sentindo a flor, vivenciando a flor.
até que num determinado momento você se torna aquela flor. Quem é o observador e quem é o observado? Os dois se fundem. Tem uma história muito bonitinha lá do Oriente, né? Como não podia deixar de ser, né? Geralmente essas histórias sobre meditação vêm lá do Oriente, né? Chegou um discípulo, né, para o seu mestre, né? E falou: mestre, me ensine a meditar. Então o mestre chegou para ele e falou assim: olha, faz o seguinte, tem ali aquele aquário, vá olhar para aquele peixe e medite e me diga tudo o que você souber sobre o peixe. Aí o discípulo foi lá, né, e ficou lá, olhando para o peixe, olhando para o peixe, olhando, né? Aí ele chegou, né, falou: mestre, eu já sei tudo sobre o peixe. Ah, é? Então me fala o que você sabe. Olha, o peixe, ele movimenta assim as guelras, né? Ele está todinho cheio de escamas, ele não pisca, né? E começou a falar tudo aquilo que ele observou do peixe. Ele falou assim: tudo bem, mas eu quero que você conheça melhor o peixe. Ah, ele era um discípulo muito disciplinado, né? Então ele foi fazer um curso. Ele foi se tornar um ictiólogo, que é um especialista em peixe. Ele fez fazer um estudo sobre os peixes, né? Aí, não teve dúvida, voltou dali a alguns aninhos, né? Falou: mestre, agora eu sei tudo sobre o peixe. Que bom, meu filho, que bom! Então me diga, como é a consciência do peixe? E aí? Hã? Ele não entrou em sintonia com o peixe, ele não entrou na consciência do peixe. Então, isso é meditação. É a fusão com o outro, com o observado. Só que, como eu falei, nós estamos sempre nos movimentando no sentido do passado, no sentido do futuro. Observem-se. Eu sei que está todo mundo aqui prestando atenção. Estou vendo pelo rostinho de vocês que está todo mundo prestando atenção no que eu estou falando. Mas a sua mente, quanto que ela viajou enquanto você escutava? Né? É importante observar isso. Porque a nossa mente, ela não tem capacidade de estar 100% presente no aqui e agora. Ela se dirige ao futuro ou ela vai para o passado? Ela vai ver tudo aquilo que a gente conhece sobre o assunto, ela vai fazer uma projeção daquilo para o futuro, mas não tem a capacidade de ficar no presente. Lembra que nós já vimos isso sobre a mente, sobre os hemisférios cerebrais, sobre o consciente e o inconsciente, nós já vimos tudo isso. Em compensação, o nosso subconsciente, ele só vive no presente. É um presente permanente. Quando você se lembra de algum fato, é como pegar, abrir um arquivo e trazer o arquivo aqui para a tela do seu computador. Quando o arquivo chegou aqui na tela, ele é presente. Aí você tirou o arquivo daqui, pronto, acabou, já não existe mais. Tudo que você traz, ele vem para o presente. E nós estamos nos movimentando normalmente
Se o presente ele é uma linha divisória, ele é um ponto. E nós nos movimentamos sempre numa linha para o futuro, para o passado. E nós estamos sempre habituados com esse roteiro. Vamos para o futuro, vamos para o passado. E nós fazemos isso com tanta frequência que nós nos habituamos. É como se existisse... Ó, tá aqui, o presente é isso aqui. Alguém está enxergando? Não, ninguém está enxergando nada. Porque ele é tão minúsculo, tão pequenino, que não dá para enxergar. Ele está aqui, ó. É um nadinha aqui. Isso aqui é o presente. Mas o que a nossa mente faz? Ela constrói uma linha para o passado, para o futuro. Ela passa pelo presente, ela não fica no presente. É como uma linha de trem que ela vai construindo, e o trenzinho vai para um lado e vai para o outro, e deixa uma linha aqui. É uma linha do tempo. Essa linha, ela começa a passar para nós como se fosse algo sólido, é algo que nós conhecemos. Então, é um caminho que nós percorremos há milênios. Nós estamos sempre nessa linha do tempo, para o futuro e para o passado. Só que, para você estar no momento presente, você não pode estar no presente com os seus pensamentos. Porque o pensamento, ele ele produz a matéria mental. Veja bem a palavra, matéria mental. É uma matéria quintessenciada, mas é matéria. Então, ela tem um peso. Tanto é que videntes são capazes até de ver as formas de pensamento que nós geramos, porque é uma matéria. Aí vem a história da porta estreita, que diz o seguinte, que o homem rico não pode passar pela porta estreita. Ou seja, você não pode carregar bagagem para entrar pela porta estreita. A porta estreita é justamente o momento presente. Você tem que estar totalmente despido de tudo, despido de pensamentos. Você cabe no momento presente. Seus pensamentos não cabem. Você tem que largar toda a bagagem que você tem para adentrar a porta estreita. E é difícil nós nos desapegarmos dessa bagagem. E o que nós estamos treinando ao fazer esse treino de meditação? É justamente nós nos libertarmos do fluxo do pensamento, que é uma constante. Sairmos dessa linha de pensamento. Então, no momento em que você consegue estar totalmente presente, totalmente aqui, nesse pontinho, o que é que acontece? Não é algo estático. Não é estático. Porque vai surgir a profundidade e a altura. De repente se abrem
estes caminhos. É aqui que acontece no momento presente. E é aqui que o seu pensamento não tem capacidade de entrar. Por isso que diz, deixe a sua mente de lado. Só partindo daqui, desse ponto que nem existe, que ele é uma linha divisória apenas, é que você pode adentrar as alturas ou as profundidades. E o que é que acontece nesse momento, gente? Todos que já passaram ou que irão passar por essa situação, veja bem, o que eu falei? Você está milênios construindo essa estradinha ilusória por onde o seu trenzinho circula. E, de repente, quando você chega nesse ponto, isso tudo desaparece. E você entra numa amplitude que nunca imaginou existir. E isso dá um medo abissal. É um medo absurdo. Por quê? Caiu o chão, você não tem chão. É como, o primeiro momento é estar no vácuo. Então, tudo aquilo que a gente considerava como segurança, segurança entre aspas, tá? Sumiu, desapareceu. Então, por isso que as primeiras vezes isso acontece por uma fração de segundo, porque você volta, você quer de novo pegar o trenzinho conhecido. Depois eu vou querer saber se alguém já passou por essa situação. É incrível. Porque, por incrível que pareça, pode parecer um nada, mas é aí que tudo se abre. É aí que você compreende, vivencia que tudo é amor. É aqui que a gente vive o ensinamento do Cristo. Porque veja bem o que é esse desenho aqui. O que é esse símbolo? É você morrer para o tempo e adentrar a eternidade. Aqui está a eternidade. Aqui está o tempo. Te aprisiona. Aqui nós encontramos Jesus, mas o Cristo nós encontramos aqui. Perceberam que é uma morte que tem que acontecer. É uma morte, é uma dissociação. Aí a gente vai entender aquela dissociação do ego. Tá? Aquilo que a gente falou na semana passada sobre a dissolução do ego, mas da identificação com o ego, a dissolução da identificação com o ego, e não a desaparecimento do ego. Agora, diante de todo esse amor, diante de toda essa grandiosidade, como é que nós ficamos? Existe uma mudança muito grande de parâmetros. O que era extremamente importante num momento atrás, deixa de ter importância.
É só a gente pensar o seguinte, vamos supor, né, que eu saiba que amanhã eu vou morrer. Amanhã. Diante dessa realidade, não muda tudo na vida da gente? Né? Aquelas um monte de coisa que era tão importante, né? Aquela louça que eu guardo há 50 anos, lá com tanto carinho, né? Não, o que é importante é eu fazer as pazes com aquele irmão com quem eu não falo há tantos anos. O importante é eu abraçar as pessoas que eu amo, dizer para elas o quanto eu as amo. O importante, de repente, para mim, é pedir perdão para aquelas pessoas a quem eu magoei, a quem eu feri, perdoar aqueles que me magoaram, que me feriram. Tudo muda. Tudo muda. Aquele carro que foi tão difícil de comprar, é só mais um carro que vai virar lata velha, vai virar entulho. Então, tudo muda. Por isso também que se fala numa despersonalização também. Né? Alguns dizem, né, agora tem sangue de barata. Já ouviram falar esse termo? Quando eu era criança, a gente ouvia muito isso. As pessoas de mais idade estão fazendo assim. Os mais jovens estão, hã? Né? Então, porque as coisas mudam de figura. Ah, se quiserem, podem fazer perguntas, gente, que eu sei que esse tema é complexo, tá? Tem uma frase do Osho que eu gosto muito, eu gostaria de ler para vocês. Ele diz o seguinte: morra para o tempo, de modo que você possa ressuscitar para a eternidade. Morra para a mente, de modo que possa estar vivo em consciência. Morra para o pensamento, de modo que possa nascer para a consciência. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando não mais de mente, mas de consciência, que transcende em muito a nossa mente. Transcende muito a nossa capacidade cerebral, porque o nosso cérebro, ele é tridimensional. Ele não tem como acessar dimensões diferentes. Nós estamos falando de dimensões diferentes. Por favor, podem fazer perguntas. Posso começar, Sheila? Pode começar, Sérgio. Olha, belíssima a sua exposição, obrigado. Me fez lembrar um pouco, não sei se você conhece, uma música do Nando Reis que chama Mantra. Não conheço. Depois eu vou tentar colocar para quem tem Spotify, e ele fala justamente dessa passagem entre o corpo e o espírito, né? Que quando você se desprende das escadas, dos panos, das couraças, você está pronto para amar. É linda, e é em forma de mantra mesmo. Depois eu vou colocar no grupo, para quem não conhece. É uma das músicas minhas prediletas. A minha pergunta, Sheila, é assim, eu estou voltando para a meditação, né? Sim. Então, você descreveu com muita clareza, racionalmente, emocionalmente, de como é que a gente deveria se desligar e se pôr num momento presente. A dúvida que eu tenho é se existe algum sinal de que a gente esteja conseguindo fazer isso. O que eu tenho percebido comigo, às vezes, são momentos de branco. Então, é como se eu estou fazendo a respiração, então, de repente, parece que some alguns segundos da minha percepção. Aí eu já não sei se eu contei, não contei, eu sei que eu estou respirando porque eu estou prestando atenção na respiração.
tem alguma coisa a ver? Existe alguma coisa que a gente possa perceber que a gente está conseguindo deixar fugir um pouco essa preocupação do pensamento? Não sei se a minha pergunta foi clara. Sim, pode ser um sinal, sim, mas não se permita viajar. Uhum. Todo esse treinamento que a gente está fazendo é para nós aprendermos a meditar, tá? Então, nós começamos com âncoras pesadas, porque o nosso barco é pesado, tá? Tem gente ali transatlântico. Então, imagina o tamanho da âncora que precisa para segurar esse transatlântico, né? Até que a gente consiga estar num caiaque, né? Então, as âncoras vão ficando cada vez mais sutis, mas você tem um caminho a percorrer para essas âncoras ficarem mais sutis. Quando é que, por incrível que pareça, nada é uma âncora, o vazio é uma âncora, sabe? Então, por isso que eu falo, é sutilização progressiva da âncora. Enquanto você não consegue se manter durante aqueles minutos que você está com as suas âncoras fortes, é a respiração, é contagem, é prestar atenção no ar entrando gelado, saindo quente, sabe? Todas essas âncoras para segurar você no momento presente. Por isso você precisa tentar fazer isso durante todo o tempo. Aí você está conseguindo. Aí você pode ir sutilizando, você pode ir tirando âncora, porque seus pensamentos vão ficando menos pesados. Então você pode ir tirando âncora. O que eu Tá? percebo comigo Tá. é que, assim, o pensamento vai, aí eu vejo que o Isso, pensamento eu volto. perfeito. É como se fosse alguma coisa assim, consegui, aí consegui. Certo. É o que eu sinto, né? Isso Então, é meditação, tá? Isso é tá, meditação. Tá certíssimo. tá. Me conforta, que aí me Isso é ajuda a continuar. meditação. Tá bom. Tanto é que no começo, né, antes de estar todo mundo aqui presente, eu até comentei que uma coisa que me entristece muito é que geralmente aquelas pessoas que estão precisando muito, que são aquelas que fizeram o teste e deu mais de 70 ou até mais de 80 pontos, são também aquelas que desistem no meio do caminho. Por isso que eu falo que precisa de muita força de vontade, disciplina, perseverança, vontade mesmo. Sabe? Senão é aquilo lá, você está num pico de estresse. A gente mostra, a saída é essa. Aí você fala, não, eu estou acostumada com isso aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou continuar aqui. Passar a encarnação inteira aqui, ó. Eu viciei, eu estou viciada. Para sair disso aqui, precisa de disciplina, precisa de força de vontade. Então, é isso aí. E aqueles que estão melhores, estão mais equilibrados, esses vão até o fim do curso, né? Graças a Deus. Que bom. Mas só que a gente queria também aqueles que não estão bem, porque eu já vi pessoas que começaram o curso com mais de 80 pontos de estresse e terminaram sem estresse, abaixo de 49. Viu? Então, é perseverança. Alguém mais quer fazer alguma pergunta a respeito da aula Eu de hoje? quero. Fale, Amara. É, isso que você está falando, deixa eu ver se eu entendi bem. O que tem acontecido comigo quando eu medito?
eu estou na âncora, 3, 6, estou indo, estou indo. De repente, eu percebo que eu sumo, eu perco a noção de contagem, não sei, aí de repente eu volto para a âncora, começo a contar. Seria mais ou menos esse o caminho? Tá certíssimo, tá tranquilo. Certíssimo. É. Pode Ah, continuar. uhum, Tá? tá. Tá? Perfeito. Então, a ausência é uma coisa boa dentro desse crescimento da meditação. É um Por caminho. enquanto ainda não, mas faz parte. Ah, Faz tá bom, parte. entendi. Lembre, olha, veja bem, olha a palavra consciência. Ah, Você está iluminado pela luz da consciência. Consciência é uma luz. Então, a consciência não leva à ausência, tá. tá? É, tá. Fez sentido para mim. Entendi. É, Ah, veja bem, uma outra situação. Ela, deixa eu fazer uma pergunta em cima disso que a Pois Yamara não, está falando. Desculpa, é que vem, é muito rápido, a pergunta é ah, muito rápida, e se eu não falo, eu perco o sentido. Quando você está falando, que nem a Yamara está falando, então de repente eu estou lá e tal, eu perco a consciência. Essa consciência é naquele ponto zero, você dá início a uma cartaz, e essa cartaz é esse portal que você está falando que passa, esse portal de luz. Que eu já quando a gente faz meditação com o Júlio, você conhece o Júlio. O Júlio ensinou o nosso grupo a fazer meditação, que a gente faz meditação da fluido. E muitas vezes eu falo para ele, engraçado, Júlio, porque eu chego num ponto que parece que você passa por um portal de luz e você fica aqui meio assim, nem na terra nem no céu, você fica meio que flutuando. E eu acho bonito isso, e é uma sensação muito boa, porque você não é que você perde o sentido do corpo, não é isso. É como se você estivesse penetrando nessa matéria quintessenciada que você está falando, e você tem uma leveza espantosa, mas isso é coisa de segundos. Aí exatamente, você já volta de novo. exatamente, os Você segundos. tem a consciência Até, do corpo. sabe por que também que dura tão pouco? É de segundos? Porque aí você começa a analisar. ah, Ficou gostoso. É. Nossa, que Cadê meu coisa corpo? boa. Pronto, Cadê meu quero pronto. corpo? voltar de Cadê a novo. matéria? É, exatamente. Você começa a analisar. Pronto, E não ó, tem quebrou, receita. quebrou. Tem meditações que você consegue. E tem Aham. meditações que você fica frustrado porque não conseguiu chegar naquele nível. É, Aí é que Você isso fica está. se mesmo. O cobrando. nome disso é expectativa. É É, aquilo que eu falei já 1000 vezes. Sem expectativa. A expectativa corta qualquer coisa. A expectativa acaba, você perde tudo. Olha, sabe o que pode acontecer? Você chegou e conseguiu isso e tal. Da próxima vez, você já está querendo, já começa querendo aquilo. É isso mesmo. Então, você já começa quebrando tudo. é. E não consegue. Não. Por Não, mais que você Quando tenta, você quer, você você não não consegue. consegue. Quando você quer, você não consegue. Você consegue quando não quer. Quando está tudo certo, você não quer nada. Você só está ali. Você só está presente. Por falar em presente, semana que vem, nossa meditação com alimentos, hein? Tá? Então, quero ver todo mundo fazer o seu pratinho. É para fazer prato que nós vamos comer de verdade. Não é de mentirinha, não. Não é fantasia. É comer de verdade. Então, faça um pratinho muito caprichado, que dê assim, inveja para qualquer chefe. Vocês viram as fotos que a Lu postou? Ela postou sim. já.
na semana passada. Os pratos que os alunos fizeram na aula do primeiro curso. Então, é o amor por vocês, gente, o carinho, sabe? Pega aquela alface bonitinha, sabe, ajeita ela, única e exclusivamente frutas, verduras, legumes, tudo cru e bem higienizado. E nós vamos comer com as mãos. Fala, Fernanda. Sheila, eu queria entender se a gente pode lidar com o sentimento da mesma forma como a gente lida com o pensamento durante a meditação. Então, por exemplo, você entra com a âncora, né, com a respiração. Aí vem um pensamento, você afasta e continua na respiração. Mas às vezes você é tomada por um sentimento. Ou você começa a meditação um pouco mais agitada, com um sentimento de raiva, ou você entra numa tristeza. Como seguir na meditação? Da mesma maneira como é o pensamento? Lida da mesma maneira? Tenta descolar? Da mesma maneira. Volta para a âncora, tá? Porque esse sentimento ele vai sendo esgotado. Ele precisa de alimento. No momento que você para de alimentar, ele se esgota. Entendo. Deu para entender? Deu. É interessante, assim, é como se você conseguisse observar o que está acontecendo, né? Isso! Essa é uma raiva, olha, essa é uma raiva. Se descola um pouco do sentimento. Isso. Existe a meditação de observar os sentimentos, existe a observação de observar os pensamentos. É uma meditação muito difícil, porque é muito difícil você observar sem entrar dentro. Você normalmente embarca. Tá. É difícil você se dissociar e conseguir observar. Tá? Por isso que eu nem costumo dar essa meditação, porque você começa a tentar e quando você vê, você já embarcou, já foi parar lá na China. Tá? Só isso, Fernanda? Só. Obrigada. Lindalva. Então, Sheila, boa noite a todos que não deu tempo de boa noite. Eu percebo assim que cada dia eu me sinto mais à vontade e com mais necessidade de fazer a minha meditação. E fica mais fácil. Exatamente. Agora, e teve um dia que eu estava com muita coisa. Quando eu fui dormir era muito tarde, eu estava muito cansada. Eu falei assim, vou meditar, eu vou dormir. Quando foi no outro dia, eu já percebi a diferença. Porque parece que quebra, não sei, é uma coisa assim. Aí eu falei, não, mas também assim, no começo, e depois você entra no ritmo. Uhum. E uma coisa importante, foi bom você lembrar, que é o seguinte, não vão para a cama com preocupações e agitações, porque o sono vai ser péssimo. Uhum. Tá? O sono vai ser péssimo. Vocês podem fazer, por exemplo, uma meditação de dança, para queimar um pouco dessa agitação. Não vamos botar uma música horrorosa, não, senão isso não vai ajudar muito. Mas coloca uma música e dance um pouco, sabe? Pode ser até um rock, sabe? Alguma coisa mais agitada, para você tirar um pouco desse estresse que você está carregando. Depois vai se acalmando. Faça a meditação também, como a Lindalva fez, mas não deitem para dormir carregando tensões, carregando preocupações, carregando raiva, nervosismo,
porque isso vai acompanhar vocês a noite inteira e vocês vão acordar acabados. Então, na verdade, Sheila, é melhor fazer a meditação, mesmo que você esteja, por exemplo, agitada, Sim, mesmo que depois durma ou faça uma meditação um pouquinho menor, porque agora eu percebo que os 20 minutos passam muito rápido. isso, perfeito. Fica mais, ou então fica os 20. Mas mesmo que você comece agitada, está nervosa, está com raiva, mas faz, tá? Faça assim a meditação. Porque inclusive, tem uma meditação, como é o nome dela? Nossa, esqueci o nome. É uma meditação que a dança é a meditação. Então... Não é uma dança turca que eles ficam rodando? Também tem essa. É o giro sufi. Giro sufi. A meditação não mente tem esse giro sufi. Só que eu não daria para vocês, não. Ela é um pouco complicado, né? Eu preciso dar em turma, eu estou cuidando de todo mundo, né? Mas ela por incrível que... Bom, você gira, depois você deita de barriga no chão. Tá? Eu quero ver alguém conseguir pensar nessa situação. Não dá para pensar. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, o que eu ia falar depois vai ficar para uma outra aula, que também é um tema a respeito da luz. Tá? Vamos fazer agora uma meditação que é a seguinte. Vocês lembram que nós fizemos aquele mantra Om Namah Shivaya? Né? Então, nós fizemos o mantra, né? Cantando Om Namah Shivaya. Eu teria até um CD para poder usar, mas não sei porquê, mas o Zoom falou que nesse curso não tem CD. Então, tudo bem. Não tem. A gente faz o que pode, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma música, só que de boca fechada. Seria o quê? Deu para escutar? Ótimo, que bom. O mantra vai ser esse. Nós vamos cantar de boca fechada, tá? Falando novamente, por que nós vamos fazer de boca fechada? Bota a mãozinha aqui no peito e apenas façam assim. Todo mundo sentiu vibrar, não sentiu? Ou seja, o som vibra. A vibração nos traz sempre alguma coisa, nos traz um recado, nos traz uma mensagem. Então, nós vamos repetindo esse som, certo? Que dessa vez vai ser de boca fechada e prestando atenção na vibração do som. Então, qual é a âncora? O som e a vibração que o som produz no corpo. Tá? Essas vão ser as âncoras. Então, aí nós vamos fazer o quê? Eu não vou ficar muito longe para vocês não me perderem aí no ir o som. Eu vou ficar mais ou menos perto. Nós vamos fazer o seguinte, colocar as mãos nesta posição aqui, que é para energizar esse chakra, o frontal, esse centro de força
tá? E conforme a gente for emitindo o som, a gente vai prestar atenção na vibração que a caixa craniana está fazendo, né? Porque aqui são ossos, os ossos vibram com mais facilidade. Então, está havendo uma vibração. E, com isso, nós vamos estar mentalizando a glândula pineal, tá? Este centro de força, o 6º centro de força. Depois eu vou falar laríngeo. Aí vocês vão passar as mãos para o pescoço. Emitir o mantra, sentindo a vibração no laríngeo. Depois eu vou falar cardíaco. Nós vamos colocar as mãos sobre o cardíaco. Então, no laríngeo, o trabalho vai ser com a glândula tireoide e paratireoides, né? A mão no cardíaco vai ser o trabalho com o próprio coração e com a glândula timo. Depois, na boca do estômago, nós vamos falar o gástrico. Então, vocês vão colocar a parte superior da sua mão, vai ficar próxima das costelas. Então, já tem costela aqui. Então, aqui bem na boca do estômago, sentindo a costela. Tá? Depois, vou falar umbilical. É mais fácil de lembrar falando umbilical. Colocamos a mão sobre o umbigo. Depois, básico e coronário. Aí nós colocamos a mão sobre o cóccix. Então, a gente senta sobre a mão, que ela fica sobre o cóccix. E a outra mão fica um pouco acima do coronário. Tá? Então, aqui, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, umbilical, básico e coronário. Quando nós estivermos nessa posição, qual é a mentalização? O alinhamento de todos os centros de força, tá? O alinhamento de tudo. Sempre prestando atenção na vibração que nós estamos promovendo no nosso corpo. Depois, eu vou falar, relaxa os braços, vocês vão soltar os braços sobre as coxas, novamente, e vão continuar mais um pouco emitindo o som. E conforme vocês fazem isso, vocês vão tentar prestar atenção, porque a vibração está acontecendo. Ela está acontecendo no corpo inteirinho. Certo? Ela está se propagando em ondas, igual a pedra que joga na água e vai formando aquelas ondas. O som ele vibra da mesma forma. Então, ela vai estar vibrando no corpo inteirinho. Aí depois eu vou tocar o pin, tocando o pin, silêncio. E apenas estejam presentes. Se ficar muito difícil, usem a âncora da respiração. Tá? Dúvidas? O seguinte, eu queria saber, Sheila, porque o mantra eu até esqueci um pouco. Ou não, como é? Om Mani... Não é... Om Namah Shivaya. Eu ia falando um outro mantra. Mas isso não é o importante é emitir o som. Tá?
Conforme vocês forem me escutando, vocês vão acompanhando com facilidade o tom, tá? Só ninguém deixa o som ligado, porque senão dá uma bagunça no som danado, tá ok? Porque, como é o som, ele vai em velocidades diferentes. Por isso, por exemplo, que é impossível nós cantarmos todos juntos, porque cada um vai estar dando um tempo diferente, né? Porque ele se propaga de forma diferente. Ele é mais lento que a luz, né? Então, mais alguma dúvida? Sheila, indifere qual mão fica na frente, esquerda, Não, pode direita? ser o que for mais confortável para você. Na realidade, na frente e atrás vai ficar só aqui na testa, né? Porque o resto É, vai ficar... Aham, E a minha também dúvida, isso, no nessa básico posição. e coronário. Eu coloco por hábito a mão esquerda no básico e a direita no coronário, tá? Mas sem nunca pensar, porque a única coisa que eu estou pensando é na energia que está sendo alinhada, Ok. tá? Muito bem. Vamos, então, iniciar. Frontal. Laríngeo.
cardíaco. Gástrico. Umbigo. Não, é... Básico e coronário.
Relaxem os braços.
Vamos voltando. Prestando atenção em vocês. Talvez agora dê para entender melhor quando lá no início eu falei para vocês do olhar para o nascer do sol, até que você se funde com o objeto observado, em que você se torna o próprio sol. Perceberam que isso é aquele momento presente e que se entrar qualquer pensamento aí, vai quebrar isso, porque não cabe pensamento. O pensamento não cabe aí. Cabe o seu ser, vivendo uma dimensão diferente, em que o seu pensamento não pode entrar. O exemplo também da flor, em que você, ao meditar com a flor, quem é o observador e quem é o observado. Tá? Não sei se ajuda em alguma coisa, se dá para entender um pouco melhor. Tá? Gostaram dessa meditação? Isso. Alguém quer fazer algum comentário? Pode fazer. Sheila, essa meditação é recomendável fazer de quanto em quanto tempo? Como assim? Eu posso fazer essa meditação todo dia? Pode. Eu faço todo dia essa meditação. Tá. Quase essa. Bem parecida. Muito Tá? bom. Ela, A impressão, sabe aquela sensação que você tem de jogar uma pedra na água e ela vai reverberando? É a sensação que a gente sente de energia. Quando você para relaxar, você sente assim. É engraçado, é gostoso. é isso mesmo. Alguém mais sentiu isso? Parou e a energia continua. Eu senti isso, essa oscilação. Mas eu senti também que depois que acabou, parecia que estava vibrando ainda. A garganta e o estômago, eu senti. Parecia que a vibração continuava. É interessante. Eu senti muito aqui. Muito. Eu não sei se é porque eu já tirei a tireoide, então tem uma explicação. foi muito claro nesse sentido, mas depois veio para o estômago. Uma sensação daquelas... Sabe quando a gente fala, não parece que o ouvido está mandando? Eu senti aqui no estômago. Certo. Muito interessante. Ela continuou a vibrar. É muito bom essa meditação para equilibrar todos os órgãos, todas as glândulas, todos os centros de força, tá? A harmonização. É muito bom para a saúde. Legal, eu vou fazer. Mas Sheila, Fala, Lindalva. se você faz, de qualquer maneira, você fazendo esta, quanto tempo nós fazemos? Porque nós vamos fazer a outra também, essa de contagem de tempos. Então, contagem de tempo passa 20 minutos, como eu falei. E essa, também 20? De 15 a 20 minutos. Sabe, é bom a gente fazer no sentir. Sabe, quando a contagem é o sentir, tá? Deixar mais as suas sensações, os seus sentimentos comandarem. Né? De repente eu sinto que aqui eu estou precisando tanto. Né? Por exemplo, esse aqui é excelente para alívio de tensão. Tá? Porque você está fazendo vibrar toda a caixa craniana, vibrando o cérebro, atuando sobre a pineal, sobre a hipófise. Então, isso aqui é excelente.
você pode ficar mais tempo aqui. Ou, por exemplo, você que não tem a tireoide, por isso você pode ficar mais tempo aqui, né? Porque no seu perispírito essa tireoide ainda existe. Né? Então, eu não gosto muito de regras rígidas, sabe? Porque nós não somos rígidos, nós somos flexíveis, né? O que a gente pode ser mais rígido é na disciplina, na perseverança, certo? Mas não na intuição, na sensibilidade. Então, a gente pode se deixar levar um pouco, tá? E é gozado, Sheila, que quando terminou, eu sentia em alguns pontos vibrando, mas ao mesmo tempo foi uma calma, assim, sabe, assim, bom, gostoso, sabe, que eu não sei descrever, que não era sono, não era, mas era um estado confortável, digamos assim. Eu não consigo bem descrever. Muito bom. Legal. Todos estão bem? Para alguém foi ruim? Às vezes é ruim para alguma pessoa, para alguém foi. Não. Maria Carmen, você mexeu a cabeça aí? Foi ruim? Eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer a meditação, porque eu tenho muita sonolência. Então, em muitos momentos durante a meditação, eu fui perdendo o equilíbrio e o meu corpo vinha para frente. Eu comecei a ter sentidos. Lembra que eu te falei? Acrescenta na sua meditação uma âncora, um ponto na parede, um prego, e faça a meditação de olho aberto, tá? Até você entrar no ritmo e passar a não ter mais sono. Então, não faça mais de olho fechado. Tá? Não se esqueça de não ter ninguém passando, porque aí é jogo duro, é difícil. Tá? Mas fixa um ponto e fica com os olhos ali. Tá? E não é esse negócio de não pode piscar, não se preocupe com piscar ou não piscar. É fixar num ponto, é aumentar uma âncora. Tá? Ok, tá bom. Gente, falem sempre suas dúvidas, suas questões, tá? Eu tive que interpretar aqui a Maria Carmen para saber que tinha alguma coisa. Sheila? Fala, Lu. Uma dúvida. Você citou da glândula pineal, que é bacana, que é interessante para no momento de irritação. E eu fiquei pensando assim, o que é interessante, por exemplo? O interessante é a gente fazer a sequência completa dessa meditação, ou como você citou, hoje eu estou me sentindo muito irritada, estou virada no Jiraias. É interessante fazer a completa ou já ajuda a fazer somente, por exemplo, a da glândula pineal? Já ajuda. Tá. Já ajuda, sim, tá? Inclusive, você pode fazer sem sol, sem nada, só ficar aqui. Sem a vibração. Porque, vamos supor, você está no seu trabalho, tá? Você vai ficar esquisito. Então, mas vai para um cantinho, né? Vai para um cantinho, coloca a mão aqui e só isso, mentalizando a glândula pineal, fazendo a respiração. Fazendo a respiração. Esse movimento aqui, ele é calmante. Tá. Ele alivia a tensão. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Então, gente, vocês estão animados para a meditação com alimentos? Eu quero ver vocês fazerem os pratinhos bem caprichados, tá? Com muito carinho, né? Entrando em contato com o seu alimento, já fazer a formação do seu pratinho já vai ser uma meditação, tá? Sabe? Descascar uma mexerica. Oi. E acho que é interessante a dica que você deu, né, no semestre passado, da hortelã.
Ai, a hortelã. Hortelã é fantástico. Vê se vocês acham... Tem hortelã na feira, no mercado, às vezes no quintal, né? Às vezes tem alguém que tem hortelã, porque a hortelã dá um sabor fantástico. Porque além da gente provar coisa por coisa, a gente vai fazer combinações. E a hortelã, ela combina com tudo que a gente mistura, ela combina. É muito interessante. Sabe? Sheila, é temperada a salada? Essa alimentação? Nada. Tem tempero nenhum, nem azeite, nem nada. Óleo, nem sal, nem vinagre, nem nada. In natura. Ok. Tá? Do jeito que a natureza trouxe, lavadinho. Tá? Então, mexerica, sei lá, as frutas que vocês quiserem. Por exemplo, abobrinha. Corta fatias fininhas de abobrinha crua e monta no seu prato. Jiló, tira a casca, tira fatias fininhas, coloca no seu prato. Quiabo, corta fatias, coloca no seu prato. Tá? Você fala, não, vocês vão... Jiló e quiabo é forte, viu? Sei lá. Não, forte é gengibre. Adoro. Eu adoro quiabo, jiló. Por quê? Sim. Eu comunguei com eles, eu meditei com eles, conversei com eles. E outra, o jiló é fantástico para o cérebro. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Sheila, pode colocar o vídeo codorna, não? Não. Não pode? Nada de origem animal. Zero. Nada de origem animal. Tá, eu ia botar para dar um toquezinho, mas aí já não põe. Castanha pode? Castanha pode? Hã? Castanha pode. Castanha sim, mas nada de amendoim salgado. Câmara, assim, damasco. Pode. Tá? Se for semente, né? Não dá. Hã? Semente de girassol, né? Ou de abóbora. É gostoso. Pega bem. Semente de abóbora sem sal. Sim, ela verde, sem sal. Certo. Tá? Aqueles legumes desidratados não pode. Nem conheço. Nossa, vende loja de castanha, que vende castanha. Tem legumes desidratados para fazer neve. Parecem sequinhos, né? Parece batata frita, mas tem abobrinha, berinjela. Não pode. Não. Nem fruta seca. Olha, teoricamente até pode, mas vamos fazer com fresca? Tá bom. Tá. É só para eu ter ideia do universo que vai ter no prato, para fazer um prato bem colorido. Então, sabendo o que pode e o que não pode... Um prato desse tamanho, né? Desse tamanho? Não, na realidade é um prato pequeno, mas com muita variedade, né? Para você. Aliás, eu costumo fazer um pratão grande. Para ficar tudo bem bonitinho. Do jeito que vocês estão falando, eu vou ter que jantar 2 vezes. Vou jantar com você, depois vou ter que jantar fora. Olha, isso aí vai ser o jantar. Tá bom. Tá? Vai ser uma vez só, esse. Tá bom? Deixa eu conversar com ele aqui, vai ser uma vez só. Isso aí. Tá bom, gente? Tá bom. Vamos encerrar, então?